Mas afinal, por que raios sempre os narcisistas sempre voltam? Pode passar um ano, um mês, 10 anos, 30 anos, por que eles sempre tentam retornar? Esse vídeo vai ser longo, mas vai ser muito louco. É comprovado que o narcisista, na sua infância, sofreu uma parada no seu amadurecimento. Então ele paralisou ali daquela forma muito infantil de ser, mentalmente. O corpo cresceu, mas a mente infantilizada. Isso também se deve porque ele não recebeu nem talvez principalmente da mãe, aquilo que necessitava. Então o crescimento emocional acaba que não acontecendo para ele. Tá dando para entender? Então geralmente tem por trás um ambiente familiar abusivo, um ambiente para essa criança solitário. Então emocionalmente essa criança acabou não crescendo. O corpo cresceu, mas emocionalmente ela não cresceu. Então na verdade o narcisista inconscientemente acaba buscando nas suas vítimas, tá, aquilo que ele não teve. E é por isso, provavelmente, se você foi vítima de narcisista, você provavelmente é uma pessoa que despende muita empatia, muito amor ao próximo. Você consegue se colocar muito bem no lugar do outro. Então na verdade é isso e exatamente isso, provavelmente, tá, que faltou isso na infância do narcisista, essa empatia, principalmente por conta dos pais, especialmente por conta da mãe. Então lá vai o narcisista pegar o empata para tentar fazer desse empata um pai ou uma mãe para poder suprir aquele vazio monstruoso que ele não teve na infância, que ele não pôde suprir na infância. Então de maneira muito infantilizada eles buscam alguém que eles possam fazer aquilo que eles quiserem, por exemplo, trair, ficar pisando na bola toda hora, fazer, enfim, as maiores atrocidades e ter ali sempre alguém que ele possa retornar, que ele possa voltar como se nada tivesse acontecido. Enfim, porque ele é especial. Se você perceber, se você passou por isso, você vai reconhecer que em algum momento você saiu da posição de cônjuge, de namorado, enfim, e foi para uma posição de pai, de mãe. Você está conseguindo entender um pouquinho da raiz da parada? E um pai e mãe ruim, que mesmo o filho fazendo tudo que quer, não pode punir o pai, não pode punir o filho, entendeu? É aquele filho que, enfim, faz o pai e a mãe de gato e sapato. Então esse filho espera de um pai, primeiro, que ele não é filho, ele espera do outro que não é o pai e nem a mãe, que ele seja a mãe, e que esse filho possa fazer o que quiser com o pai e com a mãe. Você tá entendendo a maluquice disso tudo? Olha só onde você foi se meter, minha amiga. Meu amigo do céu, olha onde você foi amarrar seu burro. Mas calma, isso ainda pode piorar, e é bem pior do que isso, porque durante todo esse processo ele te preparou para que sempre ele pudesse fazer todas essas coisas e pudesse ainda retornar como uma pessoa perfeita. Porque você tem um compromisso afetivo com essa pobre criatura vítima de tudo. Você é responsável afetivamente por ela, sempre. Até quando você acerta, você tá errado. E quando você tá errado, se ela falar que é certo, então você tá errado. Pô, peraí. É por isso que eu acho muito importante, principalmente na área da psicologia, quem já passou por isso, falar sobre isso. Porque isso é muito difícil de entender se não foi experimentado. Jamais as páginas de um livro vão poder dar um suporte tão profundo quanto quem já passou por uma relação como essa, você concorda? E eu já tinha te avisado que o vídeo ia ficar longo, então você não tá aqui desavisado não, beleza? Eu fui bem claro. Mas vamos voltar lá. Aquele que está abusando, ele já te preparou o terreno para ele poder sempre retornar a despeito do que ele faça. Pegou? E é por isso que ele volta. Lembra do começo do vídeo? Porque simplesmente você é bonzinho. E isso não tem problema nenhum, tá, gente? Geralmente essas pessoas, elas se aproximam de boas pessoas, que são capazes de aceitar até aquilo que não é passível de ser aceito. Mas querendo ou não, quem abriu a porteira pro burro entrar, se é que eu posso dizer assim, foi você. Vamos dar esse exemplo, né? Quem abriu a porteira, quem abriu o caminho. Deixa aquele exemplo mesmo, eu acho que você entendeu. E se você é narcisista e está assistindo esse vídeo, você vai falar assim, nossa, ele me chamou de burro. Não, calma, você é muito inteligente. Aliás,
Você ama dizer isso para todas as suas vítimas, que você é super inteligente, não é mesmo? Então, basicamente, existe uma parcela de responsabilidade na vítima, que é de deixar essa pessoa entrar, fazer tudo o que faz e continuar aceitando novamente e permitindo que essa pessoa continue e continue e continue. Você está entendendo por que é tão importante você romper plenamente com uma pessoa como essa? Por que simplesmente a solução mais rápida e prática é você ter o contato zero? Aí entram várias teorias, tem a da pedra cinza, tem um monte que a gente pode falar sobre isso depois. Então você deu basicamente o controle da sua vida, da sua história, das suas maiores preciosidades para que ele fizesse tudo isso. E acredite, eu não estou lhe culpabilizando, muito pelo contrário, sou solícito com você, sério, de coração. Até porque ele deve ter te oferecido coisas, entre aspas, preciosas, a história deles, os segredos mais profundos, para que você também contasse os seus, para que ele tivesse acesso à sua intimidade e depois usasse a sua intimidade contra você. Você se identificou com isso? Aí ele fazia aquele monte de coisa com você, aquele monte de... não posso falar nem palavrão aqui. E aí daqui a pouco ele chegava: ninguém faz igual você faz. Olha só, já passaram muitas pessoas pela minha vida, mas você é especial, você sabe disso. Nunca ninguém teve uma ligação tão intensa comigo quanto você. Você também já acreditou nisso? Assim, geralmente narcisistas são ótimos na cama, viu? Sim. Isso é bem comum entre eles. Então é isso. É por isso que ele vai e depois ele volta. Ele vai em busca de outros suprimentos diferentes. E quando de repente ali onde ele está acabando o suprimento, ele quer retornar porque ele sabe que ali ele vai ter suprimento novamente. Porque afinal de contas ele já foi e já voltou diversas vezes. Porque afinal de contas, ele superior na mente dele, que ele pensa ser, ele pode ir e vir a hora que quiser. Ele já testou todos os seus gatilhos. Ele já fez prova com você, ele já te testou de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Ele sabe como é que você reage. Então quando a gente te aconselha a falar assim, olha, não reaja, não faça, não é porque a gente quer que você seja idiota. É porque ele já sabe como é que vai ser a sua reação. Como é que na cabeça dele você não vai se render novamente a todo aquele encanto, a toda aquela perfeição? Olha só o que você vai perder. Você jamais vai encontrar alguém como eu. Você precisa reestruturar a sua mente e principalmente as suas emoções. Tomar o controle de volta. E aqui vai uma opinião pessoal, não médica e tudo mais. Consigo isso através de dar o controle disso tudo a Deus. Deus de amor. Deus que não aceita tais coisas com seus filhos. O próprio amor. Compreendeu? Se você ama a Deus e convive com esse amor, como você não vai se amar? Logo, como é que você vai permitir atrocidades com você? Então você tem que dar uma certeza para o narcisista. A certeza de que se ele voltar, ele não vai mais encontrar lugar. Não vai mais encontrar retorno. O narcisista, ele sempre vai querer voltar porque ele sabe que ele mesmo deixou você apta para esse tipo de coisa. Será que alguém ficou aqui até o final? Eu gostaria muito de saber se alguém vai assistir esse vídeo até o final. Então não é só sair, é você entender o porquê que ele se achegou, que ele não pode mais voltar, ou seja, novamente uma metanoia, como a Bíblia diz. É isso que precisa acontecer, para que novos narcisistas não se aproximem novamente de você. Então não é só sair, é sair, se amar, se curar, se tratar, ter uma renovação, uma transformação de mente. Então se ame muito, estude muito sobre isso e transforme a sua mente, porque eu quero te ver muito bem. E se esse vídeo fez algum sentido para você, por favor, curta a página, curta o vídeo, compartilhe com alguém e principalmente ajude outras pessoas.